Mas aí eu fiz o lançamento dessa especialista, aí foi meus primeiros R$ 600 investido num lançamento e voltou 6 mil. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou saber fazer esse negócio. E aí foi o primeiro lançamento que eu fiz. Aí na época conheci um amigo, que também estava fazendo fórmula de lançamento, mas ele não estava tão... como ele tinha um outro negócio, ele não estava tão engajado a estudar a fórmula naquele momento. Ele queria alguma pessoa que já tivesse aplicado, já tivesse estudado. E ele me chamou para um projeto dele. Ele falou, cara, quer fazer o projeto comigo? Eu falei, acho que tem muito potencial, já é um produto que eu já vendia no perpétuo, acho que para um lançamento vai dar bom. Falei, vambora. Aí acerto. Falei, não, isso daí a gente vê depois. Eu só quero fazer o lançamento com você. Porque eu precisava do meu 6 em 7 na época, que era o título, né? Em mercado de lançamento na época, 6 em 7 era o que virava o game. Tipo, a pessoa que conseguia fazer tava super bem na fita. E aí eu fiz esse lançamento com ele em abril. E toquei todo o lançamento. Fiz todos os e-mails, fiz toda a gestão de tráfego, fiz as peças de design, editei os vídeos, fiz tudo o que tinha que fazer. E aí a gente investiu 10 mil e voltou 306 mil reais. Uau! E aí eu falei, cara, agora eu sei fazer esse negócio mesmo. Olha só, né? Ele tinha o primeiro momento ele falando, eu acho que não sou capaz, mas vou tentar. Não, eu tinha certeza que eu não era capaz. Você tinha certeza? Eu tinha certeza. Eu falei, isso não é pra mim. Entre o tempo que eu conheci lançamento e que eu decidi fazer, eu só fiz no momento que eu falei, cara, se eu não fizer isso, eu não tenho nenhuma chance de mudar minha vida. Mas não porque foi uma escolha que, nossa, não, eu fui lá, tive coragem. Não, puta de um covarde. Mas mesmo assim, eu falei, agora eu tenho que fazer, eu não tenho mais escolha. E aí em abril, que foi ali 2 meses depois que eu tinha comprado o treinamento e aprendido, em abril eu faço o lançamento e 306 mil. No dia, se eu não me engano, em um dia foram mais de 200 mil reais. Foi múltiplos 6 dígitos em um dia. Falei, cara, eu nunca vi tanto dinheiro vindo assim. Falei, cara, é muita grana, muita grana. Deve ser uma sensação realmente muito especial, né? Ainda mais que você fica ali um tempão construindo até que chega aquele momento, você abre o carrinho e vê todo aquele resultado. Então Sim. O trabalho sendo recompensado. E não é nem tanto dinheiro, mas pra mim a maior dor quando eu fiz a transição, né, pro digital, era o sentimento de incapacidade. E naquele momento, quando eu fiz aqueles 200 mil em um dia, eu falei, cara, eu sou muito bom nisso, eu sou capaz. E pra qualquer coisa que eu me propuser na minha vida fazer, eu vou ser capaz de fazer ela. Como é mesmo a frase que você falou no início? Que eu me recordo que foi a frase que eu fixei na minha cabeça. Pode ser que ela é um pouco diferente. 6 meses de foco é igual a 5 anos de progresso. E qual era o livro? Foi um livro aleatório. Eu li a frase, eu tava lendo livros dele e aí eu li a frase aleatoriamente. Entendi. Legal. Então você começou com gestão de tráfego. Primeiro, veio de um mercado que não tinha nada a ver com digital. Sim. Aí iniciou através da gestão de tráfego. Mas logo se especializou em lançamentos e coprodução, né? Para fazer a estratégia dos players. Então hoje, assim, se você pudesse dizer quais são as principais habilidades de um coprodutor, que é hoje o seu negócio principal, né? Coprodução. Quais são as principais habilidades de quem trabalha com coprodução? Não seja um coprodutor. Não seja um copywriter. Não seja um gestor de tráfego. Não seja um profissional de infraestrutura. Seja uma pessoa que resolve problemas. Na época que eu fui fazer esse lançamento, o cara chegou pra mim, ele não queria um lançamento. Ele queria vender o curso dele. Era um curso que não vendia mais. E que ele queria fazer um lançamento porque ele acreditava que ele ia vender. Ele tinha um problema. Eu tinha uma solução pra esse problema. Eu editei vídeo, eu editei imagem, eu editei... eu fiz as copies, todas as copies na época, eu não era copywriter. Eu fiz toda a gestão de tráfego, eu era um gestor de tráfego relativamente... Eu não entendia de gestão de tráfego para lançamento, eu tinha feito para negócio local até então. E nem para negócio local eu era tão bom. Então eu não era nenhum desses profissionais. E não existe uma profissão também que eu possa dizer, não, eu era um coprodutor então que abrange isso. Tanto que hoje, por ter um networking bem bacana, muita gente acaba chegando para mim para pedir indicação de profissional. Toda semana tem alguém que pergunta, Cris, tô precisando de um profissional disso, daquilo, tô precisando de um copywriter, um gestor de tráfego. Toda vez que alguém chega pra mim, eu falo, qual é o seu problema hoje? Porque eu não vou te arranjar um copywriter, um gestor de tráfego, um profissional de infraestrutura. Você acha que você precisa disso, mas você não precisa. Você precisa de uma pessoa que resolva o seu problema. Me explica qual é o seu problema.
Essa semana mesmo chegou um amigo pra mim e falou, Cris, tô precisando de um estrategista. Eu falei assim, cara, me explica direito o que você espera e o que você precisa na sua cabeça do que é um estrategista. Porque primeiro que isso é muito vago. Segundo que eu acho que não é isso exatamente que você tá precisando. E aí no final da conversa ele tava precisando de uma pessoa que era responsável por e-mail marketing, um e-mail marketer. E na cabeça dele era um estrategista. E se eu tivesse indicado para ele algum estrategista que eu conhecia, não ia resolver o problema dele. Então, a maior habilidade é você parar de focar em desenvolver habilidades específicas e focar em resolver o problema e desenvolver qualquer habilidade que seja necessária para resolver esse problema. No caso do coprodutor, você tem que fazer um lançamento acontecer. Ah, mas WhatsApp é um... Hoje nem tanto, mas antigamente o pessoal dizia WhatsApp é uma coisa nova ainda, não sei. Não interessa. Se precisa do WhatsApp pro lançamento acontecer, vai lá, aprende e faz. Mais recente, ManyChat. Se precisa do ManyChat pro lançamento acontecer, vai lá e aprende e faz. Porque você não tem funções, você resolve problemas. E se você entende essa lição, você consegue aplicar isso tanto sendo um coprodutor, até mesmo como sendo um especialista, até mesmo para ter uma filosofia de lançamento que vai te fazer vender mais. É porque você olha o macro, né? Deixa de se colocar em caixinhas desnecessárias também, muitas vezes. Exatamente. E o que eu tenho percebido é que os coprodutores que vêm aqui, eles têm conhecimentos gerais, tem que saber um pouco de tudo. Porque que nem você disse, editou vídeo, fez copy sem ser copywriter, ou seja, resolveu problemas. Isso é muito legal. Uhum. Agora, de onde vem o termo marqueteiro de trincheira? Boa. Marqueteiro de trincheira. Eu tive uma evolução muito grande no digital, né? 6 meses depois que eu ingressei na fórmula de lançamento, fiz o meu lançamento lá, o famigerado 6 em 7, depois fiz outro logo em seguida, fiz outro também. E aí, mais ou menos uns 6 meses depois, eu estava trabalhando em um lançamento, surgiu uma oportunidade para trabalhar num lançamento do mercado digital, que ia investir múltiplos 7 dígitos, era um lançamento do mercado financeiro. Investir múltiplos 7 dígitos em tráfego. E a vaga era de copywriter. E nesse período dos 6 meses, eu entendi que copy era muito importante. E aí eu comecei a comprar os cursos de copy que tinha disponível no mercado. Aí eu ganhei o dinheirinho lá no lançamento, aí eu já tinha grana para pagar o Fórmula aí, para pagar outros treinamentos. Aí eu fui pegando o dinheiro que eu fui ganhando e usando para poder fazer outros treinamentos. E copy na época era muito novo ainda, não é? Pô, o pessoal não tinha nem noção do que era na época. E eu falei, pô, isso vai ser muito importante para virar o jogo daqui pra frente. E aí eu falei, só saber do lançamento não vai ser importante. O que eu aprendi aqui, eu preciso entender o passo além do lançamento, dessa parte do lançamento que é a parte de copy. E aí, 6 meses depois, eu tinha estudado ali alguns treinamentos para poder aplicar na coprodução, mas surgiu a oportunidade nesse projeto que era muito grande para ser um copywriter que ia prestar serviços pro projeto. E aí eu falei, cara, tenho as minhas coproduções, mas se eu for um copywriter de um projeto desse tamanho, que na época era um dos tops de uma gateway de pagamento do mercado, eu falei, se eu participar disso, eu tenho certeza que eu vou ter acesso a uma experiência que vai me trazer conhecimentos que vão me desafiar e que eu vou aprender e que vai me levar para o próximo nível. E aí eu mandei um e-mail. Várias pessoas mandaram e-mails para poder participar desse processo de seleção, mas eu mandei um e-mail e o meu e-mail chamou muita atenção. Era para escrever um e-mail sobre o mercado financeiro. Eu escrevi um e-mail que era como comprar uma televisão me fez perder R$1 milhão, que foi uma analogia que eu fiz com uma pessoa que foi na Magazine Luiza, na época, lá atrás, quando a ação não valia quase nada, comprou uma televisão de 3, 4 mil reais, e se ela tivesse investido isso em ações naquele momento específico, ela teria ganhado R$1 milhão. Uau. Outro ângulo totalmente inesperado. Tipo... Mas que tinha uma conexão final. Uma conexão final. E meu primeiro e-mail de copy do mercado financeiro. E aí eu mandei, e eu falei, pô, se eu tivesse lido esse e-mail, eu teria me chamado, né? Beleza, e ficou muito bom. É uma das melhores copies que eu escrevi até hoje também, que eu gosto, né? Que eu tenho uma afeição por ela. E aí eu comecei a trabalhar nesse projeto. E aí, nesse projeto, fui tocando outros projetos ali paralelo, só que não só como copywriter. Continuei como coprodutor daqueles projetos que eu tinha, mas comecei a aplicar a dar algumas consultorias. Também fui convidado para trabalhar como copywriter na empresa autogerenciável do Marcelo Germano, que é uma empresa também super reconhecida no mercado. Aí eu estava trabalhando já em 2 grandes projetos do mercado. Então, eu acabei ficando super bem posicionado.
E aí, nessa empresa que eu estava à época, como copywriter, o cara lá viu que eu era muito mais do que um copywriter. Eu tinha muita noção estratégica, eu colocava muita mão na massa para fazer as coisas acontecer, e quanto mais a mão na massa eu colocava, parece que mais eu ia entendendo ainda dos processos. Aí eu me tornei estrategista dessa empresa. Aí continuei na empresa como estrategista e copywriter. Continuava fazendo todas as copies. Copy e estratégia. Atendia cliente, gerenciava a equipe. Aí chegou um momento que eu já estava até mandando os e-mail marketing. E aí o cara de e-mail saiu, assumi a responsa e eu falei, cara, não interessa, eu vou resolver o problema. Eram lançamentos muito grandes, não dava para deixar na mão de uma pessoa que não confiava. Falei, não, deixa que eu resolvo. Tava escrevendo os e-mails, mandando os e-mails, atendendo os outros experts. Aí no meio do caminho entrou outros experts de 7 dígitos também. E aí eu tava tocando, fazendo a copy de mandando e-mail para eles, fazendo toda a gestão, até que chegou em julho, eu já tava coordenando toda a empresa, já tava fazendo gestão, estratégia, tudo, e aí eu tava quase entrando em outro burnout. Meu Deus. Bastante coisa, meu Deus. Sim. E só dessa empresa, e eu ainda tocava mais 14 projetos paralelos a esse. E eu não tinha equipe, não tinha nada, era eu e eu, né? Um ou outro.